Muito bem, pessoal, estamos de volta com os vídeos de neoplasias. Nesse vídeo vamos abordar as principais classes de genes envolvidos no processo de carcinogênese, bem como também vamos falar alguns exemplos desses genes, como eles funcionam ou deixam de funcionar e como isso leva à formação do câncer. No final ainda dou uma palhinha sobre as perspectivas, do uso da genética, do entendimento da genética para o processo de carcinogênese. Confira aí no vídeo e qualquer dúvida pode deixar o seu comentário que estamos acompanhando aqui. Um abraço. Vamos então falar da genética, Como é que a gente pode puxar isso daqui? Eu vou citar então os genes que eu já tinha falado, genes supressores, oncogenes, e vou falando deles, mas assim, só para dar uma noção para vocês, gente, tem centenas e centenas de genes associados ao desenvolvimento do câncer, Tem uma imagem lá no Robbins, muito bacana, acho que é o Robbins, que meio que descreve isso. Ele fala assim, o que a célula tumoral tem que adquirir para ela chegar nesse ponto aí que a gente falou da progressão, no final da progressão, para ela metastatizar. Então vai envolver genes, por exemplo, que impedem aqueles supressores de proliferação celular, os supressores de tumor. Genes que vão dar a imortalidade replicativa, como a telomerase. Vão ter genes que, por exemplo, podem induzir o processo inflamatório, e como eu já mencionei, a inflamação pode induzir o desenvolvimento de tumores também. Então, genes que induzem essa inflamação. Genes que promovem a habilidade dessa célula tumoral de invadir tecidos vizinhos, de espalhar pelo corpo. Genes que promovem um genótipo mutador, quer dizer, vai cada vez mais aumentar a taxa de mutações e produzir células diferentes, com habilidades diferentes, que a maioria vai morrer, mas uma hora vai aparecer uma mais adaptada ali, para ela conseguir essas altas habilidades. Genes que induzem a angiogênese é muito importante, a célula vai precisar de suprimento sanguíneo, ela precisa produzir alguma coisa para trazer sangue, para essas células sobreviverem. Naturalmente, resistência à morte celular, resistência à apoptose. Genes, que vão favorecer a célula na questão metabólica, para a célula conseguir sobreviver à atividade metabólica aumentada, ao consumo aumentado de energia. Naturalmente, não podia faltar a célula ter capacidade de proliferar de forma sustentável, proliferar de forma autônoma e, naturalmente, escapar da resposta imune, Então, assim, são muitos grupos aqui, eu estou agrupando genes e dentro de cada grupo tem dezenas e dezenas de genes associados a isso. Eu vou falar de alguns deles, Vou começar falando dos oncogenes, são os mais famosos. Onco, já remete a câncer, oncologia, O que é um oncogene? Oncogene é um produto de um proto-oncogene. E o que é um proto-oncogene? Proto-oncogene é um gene normal, que faz o que com o ciclo celular? Ele faz o ciclo celular andar para frente. Então, aquelas ciclinas e CDKs são proto-oncogenes. Tudo o que estimula a ciclina e CDK a fazer o ciclo celular andar para frente, para fazer a mitose, são proto-oncogenes. Então, normalmente é isso aqui. Eu tenho um proto-oncogene, eu faço o RNA mensageiro dele, gera a proteína, essa proteína vai fazer o ciclo celular andar para frente. Então, quando eu tenho uma mutação desse proto-oncogene, de forma que ele ganhe função, ou seja, ele vai aumentar a sua função, aí ele vai ser chamado de oncogene. Pode acontecer uma mutação aqui, e aí a proteína mutada ela é mais ativa. Eu posso ter uma mutação, não no gene, mas na região promotora desse gene, e aí isso gera um aumento da síntese de RNA mensageiro, da transcrição. Isso vai gerar mais, não uma proteína mutada, mas mais dessas proteínas, por exemplo, aumenta o número de ciclinas e CDKs, por exemplo, Ou posso ter uma duplicação gênica, que é o quê? Eu vou pegar esse gene aqui, aí a mutação vai fazer cópias dele, então eu vou fazer várias cópias desse mesmo gene. Isso vai aumentar o número de proteínas sintetizadas da mesma forma, aumentando
a atividade proliferativa da célula. Então, esses são os oncogenes, tá? Tem vários. E aí, vou dar alguns exemplos aqui e vou enfatizar basicamente um. O que são esses genes que estimulam a proliferação celular? Normalmente estão associados com fatores de crescimento, né? Então, o próprio fator de crescimento, qualquer fator de crescimento, é um potencial oncogênio, né? Então, aqui tem o exemplo do cis, né? A célula produz o fator de crescimento, libera ele, e ele vai lá, chega numa célula, que pode ser inclusive na própria célula, tem um receptor aqui do fator de crescimento, e aí estimula essa célula, né, por sinais intracelulares, a proliferar. Além do fator de crescimento, eu posso ter o próprio receptor de fator de crescimento também. Se eu tiver aqui mais receptores de fatores de crescimento, a célula vai ficar mais sensível a isso e vai provavelmente estimular mais a proliferação celular. Aqui tem o NEU, que é um receptor, por exemplo, de fator de crescimento epidérmico, né? Tem muita associação aí com câncer de mama, câncer na pele também, tá? Então, ele é o receptor, por exemplo, de um fator de crescimento. Aqui tá vendo que tem mais, que mais? Aqui o transdutor. Aqui, por exemplo, nesse caso, o transdutor é o oncogene RAS. Ele é um oncogene que vai pegar essa informação aqui, ó, o fator de crescimento, quando liga, né, no seu receptor, ele ativa o receptor, e o transdutor é aquele que vai passar a mensagem para o núcleo da célula para estimular a proliferação celular, né, para ir para a fase S. E aqui o ERB, né, que na verdade é um fator de crescimento, é um receptor de fator de crescimento truncado. Ele tem esse fator de crescimento, perceba que ele é de uma cor diferente. É uma mutação que pode acontecer no fator de crescimento, no receptor do fator de crescimento, que faz ele ficar ativando o tempo inteiro. Mesmo aqui, ó, não existe fator de crescimento aqui, mas ele fica ativo o tempo inteiro aqui, mandando estímulos que estimulam a proliferação celular, né? Então, isso são os oncogenes. Essas alterações desses 4 genes aqui normalmente estão associados a alguns tipos de cânceres, né? Como eu falei aqui. Por exemplo, o NEU tem a ver com câncer de mama, o RAS com o câncer coloretal, né? O RAS, inclusive, só para vocês terem uma noção, assim, mais molecular, o que ele faz? Ele, então, está lá na transdução do sinal. Aqui está o fator de crescimento, aqui está o receptor, o fator de crescimento, e aqui estão as proteínas transdutoras, que é o RAS, e uma proteína de ligação, que é o que faz o intermédio de um com o outro. Então, quando eu tenho o fator de crescimento ligado aqui, eu vou ter uma ativação desses complexos. Então, o RAS, que normalmente está inativo, vai se tornar ativo. O que ativa ele? Né? A partir da ligação do fator de crescimento, o RAS ele fica ligado normalmente ao GDP. Então, quando esse fator de crescimento liga aqui, uma alteração molecular vai acontecer, que tira-se o GDP e coloca-se um GTP. E quando o RAS está ligado ao GTP, né, e outros complexos proteicos, o RAF, o GAP, por exemplo, o que ele está fazendo? Ele vai ter um papel enzimático importante, porque ele vai ativar as enzimas promotoras de mitose, né, MAP. São quinases promotoras de mitose. E aí, elas vão para o núcleo ativar a transcrição de genes, né, da fase S, por exemplo, do ciclo celular. Vai promover a proliferação celular. E aí, quando tira o fator de crescimento, tira-se o GTP e volta-se a GDP. O que pode acontecer numa mutação no gene RAS? Ele vai sofrer uma mutação que ele vai ficar insensível ao GAP, por exemplo, né? O GAP é importante porque, no mecanismo normal, ele promove a remoção desse fosfato do GTP, fazendo voltar a ter GDP, ou seja, a RAS inativa. Como o RAS mutante fica insensível a esse processo aqui, ele vai ficar sempre ligado ao GTP, ou seja, o RAS sempre fica ativo e sempre mandando sinais intracelulares aí para a proliferação, né? Isso é comum em alguns tipos de câncer coloretal, inclusive é um dos tipos de genes que são rastreados quando o tumor é hereditário, né? É uma herança familiar muito frequente. É que eu vou dar só um exemplo, basicamente, de cada, viu, gente? Porque são muitos,
E o livro vai citar vários, inclusive, né? Eu vou falar desses mais famosos, até para não estender mais ainda a aula. Bom, genes supressores de tumor, o que eles são? Como o nome sugere, eles suprimem o câncer. A função deles é inibir o ciclo celular, parar o ciclo celular. Né? A gente fala que ele é responsável pelo controle inibitório da replicação celular. Ele para o ciclo. Como é que descobriram genes supressores de tumor? Eles pegaram uma célula neoplásica transformada em uma célula normal e fundiram elas. Fizeram um mecanismo lá celular, né, de laboratório, e fundiu a membrana dessas células e o material genético delas. Eu tenho uma célula híbrida. Essa célula híbrida, ela tem a característica fenotípica da célula normal. Ó. Aí eles estranharam isso, né? Aí o que eles fizeram? Vamos induzir mutações nessa célula híbrida. E aí eles geraram mutações em alguns genes, e aí essa célula híbrida passou a ter a aparência fenotípica da célula transformada. E aí esses genes que sofreram mutação, eles chamaram de genes supressores de tumor. Eram os genes que seguravam a célula de se transformar nessa célula tumoral. Né? E aí tem vários genes supressores de tumor. A maioria deles vão estar incluídos aqui nos chamados inibidores de CDK. São vários inibidores, né? P16, P15, 18, 19, 21, 27, 57, 53, que eu já falei, tá? E aqui embaixo, nessa figura, eles basicamente mostram os complexos ciclina-CDK, que fazem o quê? Promovem o ciclo, andar para frente. Então aqui tem proto-oncogenes, e aqui em cima, inibindo eles, os genes supressores de tumor. Aqui chama a atenção, inclusive, ó, aqui tem o ponto de checagem 1, aquele do período G1. Né? E ele está relacionado aqui com a proteína do retinoblastoma, por exemplo. Mas a proteína interage, né, com os complexos ciclina-CDK nesse ponto do ciclo. Então, isso que o gene supressor de tumor faz. Ele tende a parar o ciclo celular, inibindo os complexos ciclina-CDK. Esse processo é feito por fosforilação de proteínas. Né? Eu vou falar primeiro da proteína do retinoblastoma, depois da P53. Só esses dois exemplos. Essa proteína do retinoblastoma é chamada de RB, ou retinoblastoma, porque ela está associada exatamente com esse tipo de tumor. É um tumor que tem, inclusive, uma característica hereditária muito forte. Né? Tem formas esporádicas e formas familiares, né, desse tipo de neoplasia. A forma esporádica é quando a pessoa adquire esse tumor, né? Na verdade, não, essa proteína não é só desse tumor, viu, gente? Eu só estou dando um exemplo. Mas no câncer de boca, por exemplo, essa proteína é muito alterada também. A forma esporádica é o quê? A pessoa nasce normal, os genes sem mutação, e ao longo da vida ela vai tendo mutações. Ó, teve uma mutação aqui nesse alelo. Né? A gente tem 2 alelos. Ela teve o câncer? Não, ela só vai ter o câncer quando os 2 alelos forem mutados. Isso mostra que eu preciso perder os 2 genes supressores de tumor, os 2 alelos nos genes supressores de tumor, para que manifeste a lesão neoplásica na maioria das vezes. E aí tem a formação do retinoblastoma. A forma hereditária, essa pessoa já nasce com o gene mutante. Né? E aí, obviamente, está muito mais fácil ao longo da vida ela ter apenas uma nova mutação e desenvolver o câncer, né? Então, os tumores que têm potencial hereditário, as pessoas nascem com isso aqui. Tem isso aqui já, ela só precisa de uma mutaçãozinha nesse gene para perder a sua função e predispor a pessoa a ter câncer. Inclusive, tem alguns tipos de câncer que já tem isso, né? Igual mesmo análise genética, né? O caso famoso é da Angelina Jolie, que ela tem casos na família de câncer de ovário, câncer de mama, e ela resolveu fazer essa triagem genética. Ela viu que ela herdou esses genes, se não me engano são os genes BRCA, né, de breast cancer. São genes que, se a pessoa tiver mutações neles, ela está predisposta a desenvolver câncer. E ela viu que ela tinha, então ela fez a mastectomia profilática, a esterectomia profilática. Ela tirou os ovários, na verdade, e as mamas, né? E aí ela não tem risco de ter câncer de mama, nem de ovário, naturalmente, né?
Como é que então essa proteína do retinoblastoma participa, né, no desenvolvimento do câncer? Então, a proteína, como eu falei, supressora de tumor. Ela paralisa o ciclo. Como é que ela faz isso? Né? Então tá aqui, ó, G1 para S. É o ponto de checagem. O que faz a célula pular de G1 para S? Né? O estímulo de oncogenético, né? O proto-oncogênese, é o fator de crescimento, por exemplo, que estimulam a proliferação celular, vão ativar os complexos ciclina-CDK. No caso aqui, ciclina D-CDK4-6, por exemplo. E, por outro lado, eu tenho os inibidores de CDK, aqueles que vão inibir essas ciclinas e CDKs, como o nome sugere, que dá o exemplo do P16. Inclusive, é um gene, né, uma proteína, que estão alteradas também no câncer bucal. Muitos estudos têm mostrado isso. Pessoas que têm esse tipo de mutação aqui, ou inativação da P16, têm mais predisposição a ter câncer de boca. Então tem outros, TGF, que é inibidor de crescimento, a própria P53, a gente vai falar depois, né? Eles inibem, inativam a ciclina CDK. Mas como isso acontece? Bom, eu tenho que entender primeiro como funciona a transcrição de genes. Para eu entrar na fase S, eu preciso fazer a transcrição dos genes da fase S. Que genes são esses? A fase S é a fase de síntese de DNA. Então eu tenho que sintetizar a DNA polimerase, a helicase, topoisomerase, que são enzimas que participam da replicação do DNA. Não sei se vocês já estudaram isso, né? Talvez em biologia, citologia, ou genética, ou biologia molecular, não sei se vocês têm essas disciplinas. Mas esses genes aqui são transcritos nesse momento. Para ir para a fase S, isso tem que acontecer. E para isso acontecer, eu dependo de um fator de transcrição chamado E2F. Então, quando o E2F se liga aqui, com o fator de transcrição, né, nos genes da fase S, vai naturalmente ocorrer a transcrição e a célula pula de G1 para S. É isso que acontece. Então, tudo passa pelo E2F. O que acontece? Existe uma forma de modular a atividade do E2F, que é dependente da proteína RB, tá? Que é essa proteína que nós estamos falando no retinoblastoma. Quando a proteína RB está hiperfosforilada, quer dizer, ela está cheia de fósforos aqui, ó, fosfatos ligados a ela, ela perde a afinidade química com o E2F, né, e libera o E2F para agir. Ou seja, vai para a fase S. Ou seja, forma hiperfosforilada, né, da RB faz com que o E2F promova a progressão do ciclo. Então, ela tem que ter fósforo, muito fósforo. O que põe fósforo nessa proteína? As proteínas quinases, as CDKs. Tá? Então, as CDKs, complexo ciclina CDK, fosforila seus álceuls. Então, no caso aqui, quando ela fosforila a proteína do retinoblastoma, ela solta o E2F e ele promove a transcrição dos genes da fase S e a célula progride. Agora, se ela tiver pouco fosforilada, que é na maioria das vezes nas nossas células, a maioria das nossas células estão nessa condição, né? Pouco fosfato ligado a E2F, então, ligado a retinoblastoma, ela faz um grampo, ela se liga à proteína E2F e não deixa ela atuar. Inclusive, ela faz o recrutamento de estonas, metiltransferase e estona desacetilase, que são mecanismos epigenéticos de silenciar o gene, de silenciar o DNA. Ou seja, vai fazer o DNA ficar bem condensado e esse gene aqui não vai ser transcrito, né? Então, por isso tem bloqueio de transcrição dos genes da fase S. Naturalmente, a célula não progride para a fase S. Então, é isso que acontece. O fator de crescimento estimula a fosforilação, as CDKs que vão fosforilar, e os inibidores de crescimento, os inibidores de CDK, né, vão inibir as CDKs, naturalmente inibir essa fosforilação, por isso o ciclo não progride. Então, só aprofundando um pouco mais naquele conceito, né, e citando como exemplo a proteína RB, que está mutada em vários genes, em vários cânceres, tá? Então, quando ela está mutada, ela simplesmente não se liga ao E2F, é isso que acontece. Quando a pessoa tem mutações da proteína retinoblastoma, isso daqui não acontece.
o E2F vai ficar sempre livre, leve e solto, estimulando a célula para progredir. Ok? Bom, aqui tem então a P53, eu queria mostrar aqui um mecanismo, né? Tem um QR Code aqui mostrando a atuação nesses processos, né, de transformação maligna. Um deles lá é do P53. Depois vocês leem aqui, ou então vocês acessam na plataforma, tá? Tenho quase certeza que eu coloquei. Depois vocês confirmam para mim, mas eu acho que eu coloquei quando eu lancei essa aula. Eu acho. Bom, o que a P53 faz, gente? Ela é chamada de guardiã do genoma. É o gene guardião do genoma, tá? Porque protege nossas células de mutações, de formação de câncer, é um dos mais importantes genes supressores de tumor. Mais da metade dos tumores sólidos, dos cânceres sólidos, tem mutações nesse gene. Então, isso mostra a importância dele no controle do ciclo celular. O que ele faz? Então, vamos lá. Ó. Na célula normal, quando tem uma mutação no DNA, a P53 ela é ativada, né? Ela pode ser ativada também em mecanismo de hipóxia, né? Porque é importante, no caso de hipóxia, que a célula não prolifere, porque se tem pouco oxigênio para uma célula, imagina para duas, né? Então, hipóxia também estimula a ativação da P53. E aí, ela se liga ao DNA, muitas vezes por causa da identificação de danos no DNA. E aí ela vai estimular uma série de efeitos na célula. Em geral, ela vai estimular o reparo do DNA, como exemplo aqui tem esse complexo GAD45, por exemplo. E aí, se não conseguir reparar o DNA, né, reparou o DNA, a célula continua normal, tá? Só que para reparar o DNA, precisa parar o ciclo também. Então, ela ativa o P21, que é o inibidor do CDK. Então, ela para o ciclo em G1, antes de iniciar a fase S, e tenta fazer reparos no DNA. Né? Então, tem que parar, obviamente, o ciclo para fazer o reparo. O P53 faz isso. Se não conseguir reparar, o P53 induz os genes apoptóticos, como o gene Bax, que a gente falou lá no estudo de apoptose. Né? Então, ela induz a morte dessa célula, caso tenha falha no reparo da célula em apoptose. Ou a P53 induz um quadro de senescência, que é o envelhecimento. A célula não vai dividir, mas também não morre. Ela fica lá até esgotar ali a vida dela, né? O tempo de vida útil dela. A P53 faz isso, protegendo nossas células de danos de mutações. O mata a célula ou repara o DNA. Por isso que, quando você perde a função da P53 com mutações, né, o que vai acontecer? Você não vai ter parada do ciclo, você não vai ter reparo de DNA, né? O ciclo vai progredir muito mais facilmente, novas mutações vão acontecer, e aí o caminho está aberto para a formação de tumores malignos. Beleza? Tem uns mecanismos, né, envolvendo o P53, ele está aqui atrás, ó, ele influencia a própria função da proteína do retinoblastoma, né, ele para o ciclo celular dessa forma, induzindo aqui P21, P16, né, então, quando tem mutações aqui, o estrago é grande, tá? Inclusive, no caso da P53, muitos estudos já comprovaram que você tem dois alelos da P53, né, no nosso DNA. Eles comprovaram que uma mutação da P53, ela vai gerar uma proteína mutada, né, e você tem a proteína normal. Aí a proteína mutada, ela consegue inativar a proteína normal, ou seja, aqui uma mutação já é suficiente para gerar problema. Né? Tem alguns tipos de mutações que são mutações inativadoras. Ela além de não funcionar como P53, ela ainda inativa o outro alelo que sintetiza a proteína normalmente. Aqui tem mais um supressor de tumor, que é a beta-catenina, né? E alguém citou lá, eu lembro, do complexo promotor de anáfase, né? Que ajuda também a progressão do ciclo celular. Aqui só para mostrar um exemplo, aqui a gente tem células epiteliais, tá? Por que eu sei que é epitelial? Porque elas estão aderidas, justapostas, né? E aquilo que adere elas é a caderina E ou E-caderina. Aqui, ó,
que é uma proteína muito associada ao desmossomo. Então, as células ficam bem juntinhas. E aí essa beta-catenina, ela é um ligante intracelular, né, dessa cadeirina E. Tá? Ela está aqui ligada à superfície aqui dessa proteína transmembrana, que é a cadeirina E. E também essa beta-catenina, ela não, um detalhe, né, ela não pode ficar solta no citoplasma, nem a pau. Por quê? A gente vai ver que se ela ficar solta no citoplasma, ela induz a proliferação celular. O que acontece? A beta-catenina no citoplasma ela é constantemente destruída por esse complexo promotor de anáfase. Então, a beta-catenina no citoplasma ela é degradada. E aí, não tem nenhum tipo de transcrição de genes da fase S, então não tem proliferação. Agora, se vamos supor, você recebeu um estímulo externo, por exemplo, WNT. WNT, gente, é um estímulo produzido no processo inflamatório em geral. A gente não comenta muito não, mas ele é um produto inflamatório. Então, você sabe que na inflamação, você tem uma lesão celular, normalmente no tecido epitelial, aí uma coisa que estimula aquela regeneração vai ser isso aqui, né? Eu vou ter um produto inflamatório que age no seu receptor da célula, e isso sinaliza para a APC liberar a beta-catenina. E aí a beta-catenina solta vai para o núcleo promover a transcrição gênica e de genes da fase S também, né, para induzir a proliferação celular. Pode acontecer também de você ter uma lesão endotelial, ou uma lesão epitelial, e aí você quebrar aqui a cadeirina E aí ela desprender daqui, ó. Tá? E aí ela vai fazer a função aí de beta-catenina induzindo a proliferação. E mutações no gene APC. E aí o APC não vai inibir mais a beta-catenina e não vai induzir a beta-catenina e vai permitir com que ela atue, né, também promovendo a proliferação. Então, mutações no APC, mutações na cadeirina, mutações no WNT, ou nos genes que estimulam a inflamação, tudo isso influencia essa beta-catenina também. Então, ela é um gene supressor de tumor. Não, ela não. Ela é um oncogene, né? Ela é um proto-oncogene. Ela é um proto-oncogene que é inibido, por exemplo, pela APC, pela cadeirina. Okay? Para dar esses exemplos aí de genes supressores para vocês. Genes da apoptose, a célula também tem que vencer a apoptose. Eu já falei isso com vocês, né? Nós já mencionamos isso também no início do semestre, né? Tem duas formas normalmente associadas à apoptose, a via intrínseca e a extrínseca. E aqui tem vários genes, não vou ficar aqui detalhando todos, não. É só, a gente mostra aqui, ó, por exemplo, genes envolvendo o próprio P53, que eu já citei, os próprios genes da família do Bax, né? Que eu falei lá atrás, vão ser afetados aqui, né? Pela resposta da P53, genes antiapoptóticos vão aumentar a sua produção, o BCL2, que é o mais famoso, o XL, o MCL1, também componentes mitocondriais, né, que são associados, então, a esses genes aqui. O APAF, que é um componente, junto com o citocromo C, né, vão formar aqui aquele apoptossomo. Tem os inibidores de apoptose que vão ser, na verdade, vão perder atividade, né? Tem os genes também que são receptores de morte, né? Por exemplo, os genes da família FAS, que são induzidos aí naturalmente pela célula TCD8, né? Que tem um mecanismo que envolvendo o ligante FAS, mataria essa célula. Então, uma mutação aqui faz com que esse mecanismo da célula TCD8 não funcione mais, a célula tumoral sobreviva à ação imunológica, por exemplo. Então, aqui são só várias vias, né, que mostram que qual que é o efeito final. É a redução da apoptose. Tá? Quando a gente tem redução da apoptose, a célula já pode, digamos, ficar imortalizada, né, porque ela não vai morrer. Por fim, tem os genes da metástase, né, que são vários genes.
para a célula espalhar pelo corpo, ela tem que fazer muita coisa, né? Tem que adquirir muitas habilidades novas. Então, eu vou listar quais habilidades são essas e exemplificar com alguns genes, né? Bom, aqui na imagem da direita, a gente tem aqui o processo em si. Eu tenho aqui uma célula transformada que vai proliferar, aumentar a proliferação, né? E vai começar aqui o processo aqui, de promoção. Aqui já observamos aqui vasos sanguíneos, né? Irrigando esse tecido, mostrando a indução da angiogênese, que é importante para esse crescimento tumoral. Mas aqui eu tenho um limitador do crescimento, que é da invasão, melhor dizendo, que é a membrana basal, né? Que ela está sendo rompida por uma célula aqui, por exemplo. Então, para uma célula romper, sair desse local, do tecido epitelial, ela vai ter que adquirir algumas características. Primeira coisa que ela tem que fazer anota aí, redução ou perda de adesão celular. As células têm que ficar soltas, né? Se elas não ficarem soltas, elas não conseguem invadir. Isso é uma boa característica de uma célula que quer fazer metástase. Ela tem que ser solta, muito parecido com o que ocorre nas células do sistema imune, que migram isoladamente aí no organismo. Para perder a adesão, ela tem que perder a atividade da E-caderina, que eu acabei de falar com vocês, que é uma molécula de adesão. Além de perder a adesão, ela tem que ganhar mobilidade ou motilidade, né? Tem que ganhar mobilidade, a célula tem que ficar mais móvel, igual a célula, um linfócito, um leucócito, né? Ela tem que conseguir se mover. Então, ela vai mexer muito no citoesqueleto, né? Quando a gente fala de citoesqueleto, a gente pode lembrar, por exemplo, da miosina, né? A miosina vai ter um papel importante, porque ela vai mobilizar o citoesqueleto dessas células para ficar sempre ativado para se direcionar, né, aos locais que essa célula precisa migrar, tá? Então, perde adesão, ganha motilidade. Além disso, ela também vai ganhar capacidade invasiva, porque não adianta ela ficar solta e se movendo se ela não consegue invadir o tecido conjuntivo, se ela consegue romper membrana basal feita de colágeno, né, da matriz extracelular. Então, um exemplo aqui são as enzimas chamadas de metaloproteases de matriz. Elas degradam a matriz extracelular, degradam colágeno. Então, células que produzem isso conseguem romper, né, e desbravar o tecido conjuntivo facilmente, podendo, então, se deslocar, né, e se espalhar pelo corpo, tá? Chega aqui, por exemplo, no tecido sanguíneo, né, que, por exemplo, no caso, tem que romper a membrana basal do tecido do vaso, né, a fazer aqui uma diapedese reversa, né, ou seja, sair, que a gente chama de intravassamento, né, sair do tecido conjuntivo para o tecido sanguíneo, né, e aí, quando chega aqui, felizmente, 99% das células que fazem isso aqui, morrem. 31% vagabundo, né, como diz a música. 99% morre por duas razões. O fluxo sanguíneo estoura a célula, porque ele é muito violento, o fluxo nesse sangue, né? Ou porque se a célula sobrevive, o sistema imune que está ali, monócitos, linfócitos, células natural killer, identifica essa célula e mata. Por isso que a maioria morre. Ou pelo sistema imune, ou pelo fator físico do fluxo sanguíneo, né, que vai bater, chocar essa célula na parede dos vasos, visto que a gente lembra que a gente falava disso, né, o fluxo sanguíneo laminar preserva as células no centro do fluxo. E como essa célula está caindo pela borda, a tendência é que o fluxo jogue ela, faz ela estourar na parede do vaso, né? O que acontece muitas vezes é que essas células, elas induzem a formação de êmbolos trombóticos, né? Que é o quê? Eles ativam plaquetas, as plaquetas começam a se agregar, começam a formar tipo um barco, né? Um submarino, talvez, que vai proteger. Essas células vão se aderir a essas plaquetas, e aí elas vão migrar como um êmbolo tumoral pelo corpo, né? E as plaquetas vão servir como se fosse um barquinho, um submarino, talvez, né, para transportar essas células tumorais pelo sangue. Além de transportar, elas vão mascarar, né? O sistema imune vai ver aqui, tem plaqueta aqui, são só plaquetas, então deixa.
né? E aí não identifica as células tumorais, né? Então, naturalmente, para fazer todo esse fluxo aqui, espalhar pelo sangue, ela tem que escapar da resposta imune também, tá? Então, outra habilidade de uma célula metastática. Além disso, ela tem que ter a habilidade de induzir essa angiogênese aqui, e principalmente no novo órgão. Quando essa célula cair no novo órgão aqui, ela tem que fazer tudo ao contrário depois, fazer literalmente a diapedese que a gente já viu aí na inflamação. Quando ela cai no novo órgão, o novo órgão não foi feito para essas células chegarem aqui e crescerem. Então, é muito comum, inclusive, a metástase ela demorar para crescer, porque depende de novos vasos chegarem, então ela induzia a angiogênese para novo vaso chegar ali e estimular o crescimento daquelas células, né? Permitir que aquela célula não morra de hipóxia, por exemplo, ou que o tecido, né, mesmo responda aí, limitando o crescimento dessa célula. Isso aqui gera aquela ideia de que a gente chama de metástase dormente. É quando tem um câncer e aí a pessoa tem metástase, mas a metástase não desenvolve. Aí quando vai lá e faz o tratamento do câncer, faz uma cirurgia, tira o tumor, a metástase de repente aparece, né? Alguns estudos mostram que o tumor primário, né, o câncer, né, primário, ele produz alguns mediadores que inibem o desenvolvimento das metástases, né? Talvez um mecanismo aí de evitar concorrência, né? E aí a metástase não cresce, mas aí quando você tira isso, a metástase desenvolve, né? É muito comum você ter o câncer e depois de 2, 3 anos a metástase apareceu, 1 ano, depende do tipo de câncer, tá? Outros estudos também mostram que essas células tumorais, elas desde o início aqui na gênese do tumor, produzem substâncias derivadas da medula, que atuam na medula óssea, né, que são substâncias pró-angiogênicas, que vão, na verdade, estimular algumas células da medula óssea que vão preparar o local da metástase. Olha que interessante, né? A gente chama isso aqui de teoria do nicho pré-metastático. O tumor primário preparando o futuro local que ele vai mandar uma célula para quando ela chegar lá, ela ter mais chance de sobreviver e desenvolver. Em animais isso já foi mostrado, e em humanos tem algumas evidências de que isso acontece, porque identificaram-se exatamente essas células derivadas de medula óssea, células tronco embrionárias, células tronco da medula óssea, perdão, migrando para esses tecidos que normalmente ocorrem as metástases, né? E que essas células nesses locais induzem angiogênese antes de chegar a uma célula tumoral, né? Então, coisas que normalmente não acontecem, né, nas pessoas, isso já começou a ser mostrado em alguns tipos de cânceres, né? Inclusive câncer bucal, câncer de pulmão também, e isso tem intrigado muitos pesquisadores, mas ao mesmo tempo abre possibilidades, né, da gente identificar, conhecer que proteínas são essas, que células são essas, que genes são esses, talvez tratamentos que possam impedir esses processos possam ser estabelecidos, né, e como a metástase é o pior prognóstico que uma pessoa pode ter no câncer, já a existência de metástases, então isso aí seria uma baita revolução também no combate ao câncer, né. Que basicamente descreve isso daqui, né, tudo que eu falei, desde a questão lá da iniciação, da promoção, da progressão, e as mutações, só que agora destrinchando as mutações de oncogenes, de genes supressores de tumor, de apoptose, genes da angiogênese, da imunidade, né, e adesão celular, né, reparo de DNA, por exemplo. Então, assim, só juntando tudo, uma imagem só, acho que o Robbins, né? É um Arbaz também, autor do Robbins, então esse livro resume isso daqui, tem um videozinho lá que mostra exatamente todos esses processos, né, ajudando aí no desenvolvimento do câncer. Tá? Então, sobre essa parte de genética da etiopatogênese, era para destacar isso aqui para vocês. Volto a falar um pouquinho, isso aqui na verdade é só um contexto mesmo, né, para vocês terem uma noção. Eu já falei desses genes no início, né, quando eu apresentei para vocês, e hoje a gente tem vários tratamentos para isso. Então, por exemplo, tem inibidores
de CDKs, né? Temos tratamentos inibidores de telomerase, tem drogas anti-inflamatórias seletivas, inibidores de alguns genes metastáticos, inibidores de genes que causam aumento da taxa de mutações, inibidores de genes como o VEGF, que é o fator de crescimento do endotélio vascular, inibidores da apoptose, inibidores dos genes anti-apoptóticos, ou seja, que estimulam a apoptose, né? Genes que evitam a glicólise aeróbica, então dessa forma você inibe também a produção de energia e o metabolismo dessa célula fica bem prejudicado. Genes que vão inibir a proliferação celular, isso aqui, por exemplo, no câncer de mama, já é usado. E genes que ajudam essas células a fugir da resposta imune, né? Depois eu vou mostrar para vocês que talvez vocês já tenham visto isso na imunologia, né? Nos coestimuladores, tem lá o CTLA4, né? Que é um coestimulador, que na verdade é um inibidor, né? Ele inibe os coestimuladores e isso inibe a ativação de linfócitos. E a célula tumoral induz isso para fazer com que o sistema imune não reaja contra esse câncer, né? E aí tem os inibidores desse CTLA4, por exemplo, exatamente para fazer o sistema imune ser mais ativo, para poder identificar essas lesões. Então aqui só uma palhinha para vocês entenderem como a gente tem mecanismo, conhecimento dessa genética tem evoluído muito na terapêutica, né? Na quimioterapia, por exemplo. E a tendência é sempre evoluir mais, né? Bom, para finalizar essa parte, então, de etiopatogênese, só para falar um pouquinho de metástase, né, assim, as características dela, né, acho que é melhor mostrar na foto aqui. Eles vão ser lesões circunscritas, normalmente, bem delimitadas, que vão aparecer, normalmente, em grandes números, espalhadas pelos órgãos, tá? Ele é a gente chama de selo definitivo de malignidade, quer dizer, se tem metástase, é neoplasia maligna, não tem erro. E é o pior prognóstico possível para uma pessoa que tem uma neoplasia maligna, né? Esse diagnóstico. Então, essa característica, né, da metástase hoje também é alvo de muitos estudos em oncologia, exatamente por causa que se não tem como, às vezes, impedir o surgimento de alguns tipos de câncer, pelo menos a metástase, talvez tenha uma forma de curá-la ou trabalhar ou impedir, né, a formação dessas lesões metastáticas. Pessoal, se liga nesse aviso. Eu vou lançar um desafio aqui para vocês. Se o meu canal atingir 1.500 inscritos, eu gravo um vídeo inteiro com a devida vestimenta em homenagem ao canal. Sim, eu sei. Você deve estar pensando, o quê? Mas sim, pelo meu canal, é por vocês, eu me sujeito a isso. Então se inscreve aí. Aproveita e deixa o like e compartilha com amigos que possam interessar também. Assim o YouTube também me ajuda a entregar esse material para mais pessoas. Valeu! Só falar um pouquinho das perspectivas que a gente tem nesse ramo, né, da oncologia. Eu falei muito de genética, mas tem muitos estudos da epigenética. O que é epigenética? São fatores fora dos genes, assim, situações que outras proteínas, por exemplo, ou condições do DNA, que não necessariamente são mutações do DNA, vão afetar aí a função de alguns genes ou proteínas. Então, por exemplo, aqui tem os RNAs mensageiros, né, e os RNAs, microRNAs, perdão. O que acontece? A gente produz naturalmente microRNAs, né? Esses microRNAs são tipos de RNAs que formam um grampo e eles têm um papel enzimático. Eles destroem RNAs mensageiros, certo? Então, eu tenho aqui um oncogene, tá lá, um oncogene, por exemplo. Esse oncogene, né, ele é produzido pela sua célula, tá? E aí o RNA mensageiro dele tá aqui, beleza. Aí o que acontece? O microRNA, ele vai lá e destrói esse oncogene. O problema é que às vezes a gente pode ter um problema nesse microRNA, e aí você produz pouco microRNA, tá? Se você produz pouco microRNA, que aí cada microRNA é específico, viu, gente, para cada RNA mensageiro. Então, nesse caso aqui, pouco microRNA para esse alvo aqui, né, de RNA mensageiro, eu vou acabar permitindo que esse alvo, né, que esse RNA mensageiro de um oncogene, seja expresso, na verdade ele seja super expresso. Então eu vou produzir as oncoproteínas e vão promover o crescimento, a proliferação celular,
ou a diminuição da apoptose, a angiogênese, né? Então, já tem vários microRNAs descritos na literatura. E o contrário também, que seria você produzir muito microRNA para impedir um gene supressor de tumor, que na verdade estaria te protegendo. Menos genes supressores de tumor favoreceriam também essa atividade celular, essa proliferação celular aumentada, né? Eles começaram a entender sobre isso, e aí eles pensaram assim, não, que tal a gente desenvolver um RNA sintético, que eles chamam de RNA de interferência, pequenos RNAs de interferência, são sintéticos. E aí eles testam esses RNAs que são específicos para esses RNAs mensageiros, de forma que possa interferir nesse processo para ajudar no tratamento de um tipo de câncer, né? Mas essa tecnologia é muito recente, ainda não temos estudos em humanos, né, para testar se isso funciona bem. Na verdade, a gente sabe que são vários RNAs diferentes, né? Não é apenas um gene que vai ser a causa de um câncer, né? Como a gente falou, são várias mutações. A outra perspectiva também, no âmbito inclusive histopatológico, é a ideia da gente conseguir relacionar o desenvolvimento dos padrões de lesão até chegar no câncer, né, com as alterações moleculares. Então, eu tenho aqui uma mucosa normal do cólon, no intestino, né, mucosa normal. Ela sofre uma alteração, uma mutação. Aqui seria a iniciação. Olha lá, não tem nada diferente, mas já tem uma mutação. Essa mutação pode ser, por exemplo, no gene APC, né? A mucosa está sob risco, ela está iniciada, tá? Aí ela começa depois a sofrer novas mutações. E aí, genes proliferativos, por exemplo, beta-catenina e APC agora, acumulando mutações, geraria aí já uma alteração aqui, ó, gerando os adenomas, né? Alterações aqui displásicas, né? Veja que não invade o tecido ainda, né? Essas mutações vão se acumulando. Por exemplo, o gene RAS agora entra na jogada. Então já tem a formação de pólipos, né? Pólipos intestinais. E aqui vai acumulando mais mutações. Então os adenomas, né? Eles formam esses pólipos. Então aqui já poderíamos ter aqui situações benignas, né? Os pólipos são essas neoplasias benignas. E aí uma mutação, por exemplo, na própria proteína P53, né? Ou SMAD, que são derivados da P53, enfim, vão ser genes que, se perderem aqui, se adquirirem mais mutações, esse neoplasia benigna se transforma numa maligna. Vira um carcinoma, um adenocarcinoma, por exemplo. Ou, se a P53 persistir, esse pólipo fica senescente, ele não desenvolve, né? E aí a pessoa, obviamente, não vai ter um câncer por conta disso, né? Bom, aqui telomerase, né, vários outros genes estão sendo mutados para chegar nesse ponto aqui. Eu queria mostrar para vocês aqui. Eles já têm esse tipo de descrição para os cânceres de mama, o câncer coloretal, por exemplo. A estratégia é poder fazer isso para vários tipos de câncer diferentes. Assim você consegue mapear, assim, se eu fiz uma biopsia do paciente, eu vou lá e faço esse mapeamento genético para eu saber, assim, o quão grave era aquela situação geneticamente falando, né? E aí você pode, se você pega um paciente nessa situação aqui, você já vai ficar mais atento, fazer talvez, no caso, mais endoscopias por ano, por exemplo, né? Para tentar prevenir, né, o surgimento de cânceres, por exemplo. Tem as células tronco tumorais, isso aqui é bem mais recente, né? Eles começaram a identificar que algumas células tumorais, essas rosinhas aqui, por exemplo, no esquema, elas perdem tanto a diferenciação que elas começam a expressar genes embrionários, né? E aquelas características embrionárias de, por exemplo, não ser identificada pelo sistema imune, aquela característica embrionária de proliferação frequente, migração, né? É tudo que essa célula tumoral quer. Então, o que acontece? Eles acreditam, isso foi mostrado em animais, em humanos não houve comprovação, que os tumores têm ali no cerne de células tronco tumorais, que são as células que vão sempre permitir aquele tumor estar crescendo. Se por acaso uma cirurgia você não remover essa célula tronco, o tumor vai voltar, porque ela vai replicar novamente. Então a ideia é o quê? Que basicamente a gente possa identificar molecularmente essas células. Quais são os marcadores celulares? Você pode fazer um exame, por exemplo, para identificar se a pessoa tem ou não essas células e quem sabe,
desenvolver terapias específicas para combater essas células. Porque nos estudos com animais, eles mostraram que uma terapia que eliminou essa célula especificamente, né, e depois eles fizeram a quimioterapia, o tumor regrediu, aí eles fizeram a cirurgia, né, e o tumor não voltou. Então, mostrando que, de fato, quando faz assim, ó, tira a lesão e permaneceu lá essas células, o tumor depois volta de novo, né? Então, acreditando que essa célula-tronco ela é essencial para o que a gente chama de recidiva tumoral, né? Então, a partir dessa noção, né, de conhecimento de genes, o pessoal tem feito assim, várias terapias gênicas, não, na verdade, não terapia gênica, né, gente? Terapia voltada para esses defeitos genéticos específicos. Então, já tem exemplos aqui de melanoma, carcinoma tireoide, das células de Langerhans, adenocarcinoma de cólon, como eu já falei com vocês. Tem essa mutação que é muito comum em todos esses tumores, é a do gene BRAF, né? Esse gene BRAF, ele é mutado. Eles desenvolveram o quê? A leucemia também tem ele. Um quimioterápico, o PLX4032, que exatamente age na mutação desse gene, né? E aí é um quimioterápico voltado para mutações desse tipo de gene. Então, por exemplo, você faz a biopsia, aí você verifica que essa pessoa tem essa mutação na biópsia, então esse quimioterápico aqui vai ser mais adequado para essa pessoa. Então, a gente tenta, uma perspectiva futura para a oncologia é que a oncoterapia seja personalizada. Você chega ali, você pega o paciente, ó, faz isso aqui com o paciente. Você pega ele, extrai uma amostra uma biopsia ali, né, da lesão e compara, né, com os tecidos normais. Se a pessoa já tem, né, essa informação, o banco de dados do genoma humano já tem, mas o que eles fazem? Eles pegam a pessoa, pega lá esse tecido tumoral, extrai o DNA dele, coloca numa placa que tem um chip. É um chip assim, que é bem tecnológico, a gente chama de microarray. Ele faz uma varredura, uma microarray, tipo assim, uma varredura, né, de arranjos genéticos, de combinações de genes. A placa pode ter mais de 100 genes, cada bolinha dessa aqui seria a análise de um gene. E aí o que eles fazem? Eles querem saber quanto de expressão gênica está acontecendo naquele tecido, né? Eles comparam com o tecido normal. Então, por exemplo, ó, vermelho, aí tem essas classificações. Quando está vermelho, né, quer dizer o quê? Por exemplo, gene A deu 3 cruzinhas para o vermelho e 1 para o verde. Isso quer dizer que houve aumento da expressão desse gene no câncer. Se for gene B, está tudo igual, 2 cruzinhas para cada lado, quer dizer que a expressão desse gene é igual num tecido normal, ou seja, ele não tem alteração nenhuma no câncer nem no tecido normal. Então é um gene que provavelmente não tem relação com aquela doença. O gene C é um gene que já é o contrário, menos no vermelho, mais no verde. Então, ou seja, ele deixou de ser expresso, é um gene que deixou de ser expresso no câncer. Então, provavelmente é um gene supressor de tumor, por exemplo, né? E a classificação branca, né, que seria o D, quer dizer, ele não é expresso em nenhum dos tecidos. Nenhum dos tecidos expresso. Então, também é um gene que também não tem nada a ver. Então, eles pegam, assim, ó, a gente faz um rastreamento e fala, ó, esse tumor aqui, ele é positivo para, por exemplo, esse aqui é muito usado para próstata. Também câncer de mama tem esse aqui. Esse aqui também, o EGFR também, né? Esse cara aqui, ele está com alterações nesses conjuntos de genes. Então, esse tratamento é melhor para ele. Porque esse tratamento é focado nesses... Aqui não sei se vocês lembram do Neo, né? Ele falou do receptor de fator de crescimento, do seu ligante. Então, esse tratamento é adequado para isso. O receptor do fator de crescimento epidérmico, né? Que é o erlotinib, vai ser a medicação mais adequada para esse tipo de câncer de mama, por exemplo, né? E por aí vai, para o pulmão, tem para isso, para o cólon, BRAF, que a gente mencionou, o cérebro, né? Também tem alguns. A ideia é, conhecendo cada vez mais os cânceres, os perfis genéticos do câncer, a gente tenha cada vez tratamentos mais personalizados e eficientes, né? Então,
estamos nessa perspectiva aí. E a mais recente perspectiva é mais a terapia gênica, que desenvolveu-se aí descobriram uma enzima que ela consegue editar o DNA na pessoa viva, né? Então ela vai lá, edita o DNA da pessoa. Você tem um problema genético, você tem uma mutação no seu corpo, aquela enzima vai lá e tira aquela mutação, ou induz uma mutação, né? Depende da intenção. Isso já gerou na cura de uma leucemia, por exemplo. Né? Eles pegaram ali o tecido linfóide da pessoa, né? E fizeram edição, removendo mutações dos genes da leucemia da criança, se não me engano, era uma criança, e depois inocularam as mesmas células delas com a mutação corrigida. Essas células passaram a proliferar, e aí isso suplantou a leucemia, né? Curou a leucemia. Até então, não teve problema colateral nenhum ainda, que eu vi na literatura sobre isso. Nem a morte da criança, vive saudável até hoje. Isso também tem sido usado para doenças autoimunes, e AIDS também, né, no caso do HIV. Assim, a infinidade, na edição genética tem uma infinidade de aplicações. É claro que é bem complexo, né, pelo fato de envolver muita questão médica, mas é uma perspectiva para o futuro, né? Se são futuro, e quem sabe, depois de uns 30 anos, não chega alguma coisa na odontologia nesse sentido, né? É isso, pessoal.